Hoje vamos ter a nossa quinta aula de inglês. Se você não assistiu às aulas precedentes, talvez você pode ter dificuldade para entender essa aula. Antes, se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, assim você vai me incentivar a trazer mais vídeos. Se o canal chegar a 2.000 inscritos, a próxima aula vai ser mais rápida. Primeiro, vamos resolver aquela questão que eu deixei na aula precedente. Vamos lá? Na aula precedente, eu deixei essas 4 frases para você traduzir em inglês. Eu gosto muito da minha mãe. Eu gosto muito do meu irmão. Meu pai tem dinheiro demais. Minha mãe tem muito dinheiro. Você já é capaz de construir essas 4 frases? Ainda não? Então, vamos ver. Na aula precedente, vemos advérbio de intensidade, vemos a lot of. Eu mostrei quando e como usar cada um deles. Você vai ver. Eu vou resolver esse exercício sem usar nenhuma palavra que não vimos durante essas aulas. Vamos combinar assim. Primeiro, eu vou repetir devagar, você vai ouvir, e logo depois eu vou repetir normal. Vamos lá. I like my mother so much. I like my mother so much. I like my brother very much. I like my brother very much. My father has too much money. My father has too much money. My mother has a lot of money. My mother has a lot of money. Em relação às outras palavras, em algum momento elas foram usadas nas aulas anteriores. Agora vamos ver pronomes relativos. Para quem tem dificuldade, quando usar who, whose, whom, which, that, vamos ver quando, porque e como usá-los. Vamos lá? Pronomes relativos. O que são pronomes relativos? Os pronomes relativos são aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Vamos vê-los. Who, whose, whom, which, that. Eu vou repetir e logo depois você vai repetir depois de mim. Vamos lá. Who, whose, whom, which, that. Parabéns, você pronunciou muito bem. Então, eles são invariáveis. Quer dizer, independente se na frase que você for usar, se a frase estiver em plural ou se tiver algo masculino ou feminino, eles não vão mudar em inglês. Já que em português, porque a maioria deles pode ter sentido de o qual, a qual, as quais. Você pode ver o pode ter sentido de quem. Eu estou usando o que porque o que tem um sentido universal em português. E os tem sentido de cujo, cuja, cujos, cujas. Porque os vai dar ideia numa frase de possuir, da relação quando alguém tem algo. Em português, o que eu vou falar agora não tem essa diferença, já que em inglês tem pronomes relativos que você pode usar só para pessoas, tem pronomes relativos que você pode usar só para objeto. No caso de who, é só para a pessoa. No caso de which,
é só para objeto. Então, vamos ver o grupo que você pode usar para a pessoa. Para a pessoa, você pode usar who, whose, whom, that. Para objeto, você pode usar which, whose, that. Eu vou pegar exemplo para cada um deles, assim eu vou explicar melhor e assim você vai entender bem melhor. Vamos ver os exemplos para pessoas. Vamos lá? Vamos ver exemplo para who. Eu sei que ainda você não fala inglês, pode ter coisas que você não entende nas frases, mas presta atenção como usar os pronomes relativos. Vamos lá? The man who lent me the book is Haitian. The man who lent me the book is Haitian. Então, você pode falar, mas Júnior, nessa frase, por que eu vou usar who? Então, você pode perceber, who está deixando bem claro que eu estou falando do homem. Então, se você não perceber isso, vamos ver em português. Se eu falasse em português, o homem me emprestou o caderno, é haitiano. Você sente que a frase não está bem clara que eu estou falando especialmente do homem. Se eu falar em português, o homem que me emprestou o caderno é haitiano. Então, nesse caso, ele está referindo para homem. Então, em inglês, fica assim: The man who lent me the book is Haitian. Então, nesse caso, who pode ser substituído por that. Estaria normal também. The man that lent me the book is Haitian. Então, você pode falar, mas por que não usar aqui whose, whom? Então, eu vou pegar exemplo para whose, whom. Você vai ver por qual motivo, nesse caso, não posso usar whose ou whom. Atenção, tem caso você não pode substituir who por that. Nesse caso, my sister, who is much older than I am, got married last month. My sister, who is much older than I am, got married last month. Nesse caso, você não pode substituir o por that porque tem uma vírgula. Você pode dizer, sim, Júnior, eu entendi. Depois de uma vírgula, eu não posso substituir o por that. Mas se eu for construir a frase, como que eu vou saber eu deveria colocar vírgula? Então, quando você for falar, quando você for adicionar algo, nessa frase, você pode ver who is more older than I am. Esse é uma informação extra. Se eu falasse simplesmente my sister got married last month, a frase estaria completa. Então, quando você for falar oralmente, você vai ver que você merece pausa. Então, automaticamente, para pausar, você vai colocar vírgula. My sister, who is much older than I am, got married last month. Agora, vamos ver exemplo para whose. I have a girlfriend. Her mother is beautiful. I have a girlfriend. Her mother is beautiful. Você pode ver, temos duas frases. E além disso, em português, você pode ver a mãe dela é bonita. Então, a mãe dela, isso dá a ideia de relação parental, de possessão, de possuir. Então, vamos ver em português. Se fosse em português, para juntar essas duas frases, seria: eu tenho uma namorada cuja a mãe é bonita. Nesse caso, você não poderia falar: eu tenho uma namorada que mãe bonita.
a menos que você reconstruir a frase. Então, em inglês, nesse caso, para você juntar essas duas frases, seria I have a girlfriend whose mother is beautiful. Então, você pode perceber, whose, você vai usar whose quando que dá a ideia de possuir. Hein? Assim, nesse caso, eu não poderia usar who, porque who não daria essa relação de possuir. E também você pode ver, whose vai sempre estar entre dois nomes. I have a girlfriend whose mother is beautiful. Exemplo para whom. Whom é muito formal. Muitas vezes falando, você vai ver, tem pessoa que não usa whom. Você vai ver whom, mas na parte escrita. Exemplo. I am the man to whom you wrote. I am the man to whom you wrote. Então, cada vez que você tiver uma preposição que vem antes, nesse caso você vai usar whom. Essa frase poderia estar assim também. I'm the man whom you wrote to. Estaria meio informal, porque esse to ele vem depois. O certo, o mais correto, é I'm the man to whom you wrote. Eu sei que ainda você talvez não conhece as preposições, mas coloque na sua cabeça, cada vez que você tiver uma preposição que vem antes, nesse caso você vai usar whom. Falando, tem pessoa que iria falar I am the man you wrote to. Estaria certo falando, mas se você for escrever, se você for fazer concurso, qualquer coisa que seja muito formal, é sempre bom usar os pronomes relativos. Claro, é quando for também para usá-los. Então, tem momento falando, você pode não usar pronomes relativos falando. Mas tem momento, mesmo falando, você não pode fugir deles. Exemplo, no exemplo anterior, que tinha a vírgula, obrigatoriamente, mesmo falando, você iria usar um pronome relativo. Agora, vamos ver exemplo no caso de objeto. Vamos ver exemplo para which. I have a car. This car is very nice. I have a car. This car is very nice. Pode ver, temos duas frases. Então, podemos usar um pronome relativo para juntar essas duas frases e para evitar repetição. Porque nessa frase, pode ver. I have a car. This car is very nice. Eu falo de novo car. Então, nesse caso, seria I have a car which is very nice. I have a car which is very nice. Então, nesse caso, você pode falar, por que não poderia usar who? Você não poderia usar who porque está em relação para objeto. Então, você pode perguntar, o que é nice? O carro. Então, nesse caso, você não pode usar who. E se usar who, seria totalmente errado. Porque nem falando, a pessoa faz isso. Então, nesse caso, você poderia usar também that. I have a car that is nice. Estaria normal também. Agora, vamos ver exemplo para whose no caso de objeto. The book whose title is Peace. The book whose title is Peace. Então, você pode falar, Júnior, nessa frase, eu não estou vendo a relação de possuir. Mas vamos ver em português. Eu poderia falar em português o livro que tem o título Paz. Então, como em português eu usei cujo, talvez cujo não seja tão familiar para você.
Então, em inglês, você pode reparar com frase, você não perceber tanto essa ideia de possuir, mas está tendo nessa frase ideia de possuir. The book whose title is peace. Então, você pode falar, mas eu usei whose para a pessoa e aqui usei whose também para objeto. Sim, porque esse whose está dando ideia também de possuir. Então, mesmo que seja a pessoa, que seja objeto, ele está passando a ideia de possuir, de ter. Podemos usar também were, when como pronome relativo. Vamos ver exemplo para cada um deles. Exemplo para were. The library where we met. The library where we met. Nesse caso, estaria normal, mas estaria meio informal. Se você for fazer concurso ou algo que seja muito formal, nesse caso seria the library at which we met. The library at which we met. No dia a dia, você vai ver pessoal usar mais, nesse caso, the library where we met. Mas, para ser mais formal, nesse caso seria the library at which we met. Exemplo para when. The day when we met. The day when we met. Poderia ser também nesse caso, the day that we met. Se você for fazer concurso ou qualquer coisa que seja muito formal, nesse caso seria the day on which we met. The day on which we met. Então, você pode ver também, a preposição pode mudar de acordo com o que você está falando. E no dia a dia, você vai ver, o pessoal vai usar the day that we met ou simplesmente the day we met. Mas o mais formal, nesse caso, seria the day on which we met. Bem, através dos exemplos, podemos perceber os pronomes relativos servem para esclarecer de quem, de que estamos falando. E servem para evitar repetição e servem para juntar duas frases. Se você não perceber isso, então assiste de novo essa aula. Para você entender melhor, então pratique bastante, faça muito exercício e lê muito e ouve muito inglês também. Então, eu estou chegando no final do vídeo. Antes, vamos ter alguns exercícios. Bem, nessa aula, tivemos respostas, vemos pronomes relativos, vemos quando formal, quando é informal. Então, agora é o momento para você construir frases. Então, eu vou deixar os exercícios em inglês. Você vai simplesmente usar um pronome relativo. I love my mother. She is Haitian. I know someone. His parents are rich. I have a bicycle. The bicycle is yellow. Se você não consegue usar pronomes relativos nessas frases, então assiste essa aula. Se você conseguir, deixa as respostas nos comentários. E qualquer dúvida que você tem, o que seja dúvida, opinião, deixa nos comentários e eu vou te responder. Bem, foi tudo para hoje. Não esqueça, se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, assim você vai me incentivar a trazer mais vídeos. E se o canal chegar a 2.000 inscritos, a próxima aula vai ser mais rápida.
Tchau, a gente se vê na próxima aula.